Noite especial em que o Senhor Jesus, com certeza, já deu ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, a cada família aqui representada. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, vai nos abençoar em nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Pai querido, Pai de amor, graças te damos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado da tua igreja, da tua noiva. Ah, Deus, que o Senhor possa nessa noite alcançar os cativos, aqueles que ainda não estão libertos, aqueles que ainda não conhecem o teu nome, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ah, Deus, nós queremos agora nos render, Senhor, diante da tua majestade, diante do teu poder, diante da tua glória, e falar que nós somos teus, Senhor, nós te pertencemos, que a tua glória venha sobre esse lugar, que os teus anjos estejam acampados aqui, na frente de nossas batalhas, em todos os lugares que nós não alcançamos, em todos os lugares que nós pensamos, mas nós não conseguiremos entender que a tua glória, a tua bondade e o teu amor supera todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Tu és maravilhoso, Deus! Tu és maravilhoso, Deus! Hey! Você pode dar a sua melhor salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Adoradores! Aleluia! Oh! Nas palmas! Em qualquer situação, sei que estás comigo, tua mão sempre me guiará. O Senhor é o meu pastor, e te encontro abrigo, socorro presente tu és. Pode vir o que vier, de uma coisa eu estou certo, eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece. Bate palma aí. Em qualquer situação, sei que estás comigo, tua mão sempre me guiará. O Senhor é o meu pastor, e te encontro abrigo, socorro presente tu és. Pode vir o que vier, de uma coisa eu estou certo, eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece. Eu quero ouvir vocês. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece. Ele nos fortalece. Aleluia! Tu és bom o tempo todo, Senhor. Oh, 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 nada temerei. Oh, 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 tudo posso em Deus. Oh, 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 nada temerei. Oh, 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 tudo posso em Deus. Oh, 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 nada temerei. Oh, 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 tudo posso em Deus. Oh, 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 nada temerei. Oh, 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 tudo posso em Deus. Pode vir o que vier, de uma coisa eu estou certo, eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus, Ele me fortalece. Eu quero ver você. Tudo posso em Deus.
4:13. Tudo posso naquele que me... Que bom, que maravilha. Você está aqui assistindo o nosso culto. Sara Recreio entrando na sua casa. Sara Recreio entrando na sua vida. Sara Recreio levando uma mensagem para a sua família. Que bom, isso é maravilhoso. Olha só, eu queria compartilhar com você um versículo. A palavra de Deus, ela tem poder de aquecer nosso coração. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Oh, o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Nós estamos adorando um Deus que é a minha rocha. Sabe o que quer dizer rocha? Inabalável. Sabe o que quer dizer rocha? Ninguém pode destruir. Sabe o que quer dizer rocha? Você está num lugar bem alto, os teus inimigos não podem te alcançar. Você vê os teus inimigos, você alcança os teus inimigos, mas ninguém pode te alcançar. Por quê? Porque você está plantado na rocha. Você edificou a casa sobre a rocha. Seja Deus exaltado. A rocha que me salva. 2 Samuel 22. 2 Samuel. Esses versículos você podia anotar para você rabiscar na tua Bíblia. É importante. 2 Samuel 22, 47. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Prepara teu coração. Que teu coração esteja disposto e disponível para uma palavra. O que Deus vai fazer no seu coração hoje é muito importante. Não faça desse tempo um tempo banal, não faça desse tempo um tempo de distração, não. Que esse tempo seja um tempo onde você vai encontrar com esse Deus que é a nossa rocha. Bendita seja o meu Deus, bendito seja o meu Deus, que é a minha rocha. Exaltado seja Ele, a rocha que me salva. Isso tudo, querido, eu sei que você não mora em cima de uma rocha, mas quando você, na sua vida espiritual, no seu entendimento, você está na rocha, a sua vida muda. Quando você tem entendimento que nosso Deus é a sua rocha, você fica inabalável diante dos teus inimigos. Quando você vê que Deus é o Deus da sua rocha, que Ele é a sua rocha, sabe o que acontece? Você não vive mais por circunstância, você vive pela fé. Mesmo que nesse momento você já esteja passando por um momento difícil, mas a fé te salva, a fé te coloca nos lugares altos, a fé te protege, te guarda dos teus inimigos. Bendito seja o meu Deus, que é a minha rocha. Vamos voltar para a nossa adoração. Deus te abençoe. Vai na fé, Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. E deixa o furacão passar. Ele está do seu lado, Ele está do seu lado. Entrega e descansa, que o mais Ele fará. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. A igreja, se Deus falou, vai cumprir. Não é pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Acredite, acredite, só um pouco mais. Aleluia. Pode ser melhor e mais alto, mais forte, porque é para Jesus. Acredite, aleluia. 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 Quantos aqui estão felizes pela bondade de Deus na sua vida? Levante as suas mãos e agradeça a Ele nesse momento. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela sua bondade. Obrigada, Senhor, porque é a sua bondade que nos faz viver todos os dias.
Você pode fechar os seus olhos nesse momento e agradecer a Ele por essa bondade. Agradecer a Ele porque Ele é um Deus bom. Um Deus que nunca falha, um Deus que nunca te frustrará. Ele é o seu Deus. E se você crê nisso no seu coração, declare nessa noite o seu amor por Ele. Declare isso com todo o seu coração. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Declare isso. Em todo tempo tu és tão. Cante isso. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que amigo és e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare isso, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Eu gostaria de ouvir a igreja cantando isso, tua bondade. Tua bondade me seguirá. Declare isso, a bondade de Deus. Tua bondade, ela me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Pois tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Darei graças ao Senhor. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Esse Salmo 7, verso 17, ele fala assim: eu vou render graças, porque ele é justo. Eu vou render graças, porque ele merece todo o meu louvor. Eu vou render graças, porque ele
lançou a sua mão, a sua destra sobre a minha vida. Eu vou render graças, porque Ele lançou sobre a minha vida o perdão. Ele não reteve aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho. Ele deu o seu Filho por mim. Por isso que eu vou cantar, por isso que eu vou louvar, por isso que o nome dele tem que ser bendizido o tempo todo. Por quê? Porque Ele é o Deus da justiça. E eu posso, por isso, porque Ele é o meu Senhor Altíssimo, eu posso cantar louvores para Ele o tempo todo. Eu aprendo isso na igreja. Esse tempo de louvor é um tempo muito importante. Não desperdice esse tempo. Esse tempo é um tempo de você se interagir com Deus. Esse tempo é um tempo de intimidade com Deus. Esse é um tempo de intimidade para você levar esse aquecimento para toda a semana. A semana vai ser mais aquecida. Por quê? Porque você cantou louvores ao Senhor. Hoje, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Sabe por quê? Porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor Altíssimo. Por isso eu cantarei louvores todos os dias da minha vida. Salmo 7:17. Olha, que esse tempo seja um tempo de você estar mais pertinho do Pai. Deus te abençoe. Eu volto já. Com a glória que há de vir, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Se você crê nisso nessa noite, erga suas mãos e declara a Ele: eu estou te esperando, Senhor. Nós aguardamos a sua volta, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Se você deseja Ele, cante isso. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui,
estamos declarando que nós não somos daqui. A nossa casa não é aqui. Você tem consciência de que a sua casa, ela não é aqui. Deus está preparando a nossa morada com Ele, lá nos altos céus. E em breve Ele nos buscará, em breve Ele buscará a nossa igreja, a sua igreja. Você está preparado? Você está preparado para morar na sua casa com Ele? Se você está preparado, se você crê no seu coração que essa não é a sua casa, a terra não é a sua casa, nós só estamos de passagem aqui, mas que a nossa casa, o nosso verdadeiro lar, está sendo preparado por aquele que nos salvou, por aquele que nos ama mais do que qualquer um, mais do que qualquer coisa. Você crê nisso em nome de Jesus? Então eu quero escutar a igreja cantando: nós seremos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem nos buscar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu nome, Deus, que transforma todas as coisas, que recupera, que restaura os corações, que cura os enfermos, que transcende, Senhor, todo pensamento contrário. Obrigado pelo Teu nome, Jesus, que alcançou a nossa família nessa noite. Obrigado pelo Seu nome, Jesus, que nos tirou do mar, do lamaçal do pecado. Obrigado pelo Teu nome, Jesus, que deu paz à nossa nação. Obrigado pelo Teu nome, Jesus, que há de curar os enfermos, que há de recuperar, Senhor, aquele que está afastado. Obrigado pelo Teu nome de Jesus, que vai restaurar a nação brasileira. Obrigado porque o Teu nome está acima da corrupção. O Seu nome está acima de toda mentira. O Teu nome está acima de todo câncer, de toda doença. O Teu nome está acima de todo pecado. Obrigado pelo Teu nome, Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de
pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Aleluia! Os coxos andam e em seu nome os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, toda autoridade, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme, o inferno treme. Aleluias, glória a Deus. Em seu nome os coxos andam. Eles têm que andar, eles têm que andar. Em seu nome os cegos veem, aleluia. Os cegos veem. Em seu nome é poder. E em seu nome os mortos vivem, aleluia. E a palavra de Deus diz: e aquele, mesmo que esteja morto, se crer, viverá. Mesmo que esteja morto, viverá. No nome de Jesus, nós podemos todas as coisas. Ei! Porque nós vamos declarar que há poder, há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, declare, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, igreja, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Em seu nome, o inferno. Agora você vai declarar: em seu nome, o meu problema treme. E em seu nome, as doenças que têm assolado a minha família vão embora, são curadas. Comece a declarar agora, numa oração profética, no nome do seu problema, do seu gigante. E de gigante você treme diante do nome do meu Senhor. Aleluia. Doença que tem me afligido, que tem afligido a minha alma, o meu corpo, você é curada no nome do meu Senhor.
sobre as dificuldades. Eles tremem diante do nome do nosso Senhor Jesus. Nós profetizamos agora. Em seu nome há poder, porque todas as coisas. Ei. Em seu nome, o inferno treme. Aleluia! O inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, as dívidas são pagas. Em seu nome, os problemas são resolvidos. em seu nome há poder, Senhor. E em seu nome, os cegos veem. Os cegos veem. Os cegos veem. Aleluia! Aleluia! Em seu nome. E em seu nome, os mortos vivem. Os mortos vivem. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite como igreja declarar que não há nenhum nome maior do que o seu nome sobre as nossas vidas. Não há. E por isso agora nós colocamos a nossa lista de salvação. Oh Deus, declaramos, haja salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Haja salvação, Senhor Jesus. A terra teme ao declarar o teu nome. Oh Deus, nós declaramos, Senhor, que essas vidas se encontrarão com esse nome todo poderoso e terão cura, restauração, arrependimento em nome de Jesus. Nós queremos declarar também sobre as nossas casas de paz no lar. Em nome de Jesus declaramos, haja salvação, haja salvação, haja salvação, haja salvação em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo, enquanto o Giovanni cantava, ministrou meu coração que existem algumas pessoas aqui que estão debaixo de um espírito de medo. Eu não sei se você ou alguém da sua casa está debaixo desse espírito de medo. Eu sei que nós não temos muito tempo, mas eu gostaria que você viesse aqui rapidamente. Nós vamos orar. Nós vamos declarar que em nome de Jesus todo espírito de medo vai embora. O medo não te paralisa. O medo não tem poder de te tirar as suas pernas, a sua fé, a sua esperança. Em nome de Jesus, levanta a sua mão agora. Se você não quiser vir aqui, não tem problema. Vamos declarar como igreja, espírito de medo. No nome de Jesus, você se bate em retirada na autoridade do nome de Jesus. O medo que tem assolado os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos. O medo que tem assolado a nossa vida financeira. O medo que tem assolado diante de uma notícia ruim. Nós declaramos, vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos, haja esperança no nosso coração. Em nome de Jesus, nós declaramos, todo espírito de medo bate em retirada em nome de Jesus. Nós declaramos espírito de fé, de força, de ousadia. Oh, visão profética do futuro, visão do sim do Senhor. Vinha sobre o Igor, sobre a sua casa, sobre o Cláudio, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, espírito de medo, nós não te aceitamos no nosso meio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Em seu nome o Brasil se rende aos seus pés, Senhor. Em seu nome o Rio de Janeiro se rende aos seus pés. Estende sua mão para cá agora, querido. Nós queremos declarar, o Senhor Jesus é o Senhor da nossa nação. Aleluia. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa cidade. Em nome de Jesus nós consagramos o Rio de Janeiro a Ti, Senhor, o Brasil a Ti, Senhor. Oh Deus, ouve o clamor do nosso coração. Oh Deus, em nome de Jesus nós queremos declarar, oh Deus, nada nem ninguém vai tirar a nossa liberdade de declarar que o Senhor Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Nós queremos declarar que as nações declaram que o Senhor é o Deus dessa nação.
Brasil declara, a igreja profetiza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Brasil inteiro está em jejum esses dias, pelos próximos dias que virão, e nós cremos e declaramos o cuidado do Senhor com a nossa casa, com a nossa igreja, com o nosso povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em ti eu tudo posso. Declara, Vamos à nossa querido. terra. Não há Declara, limites. declara. Queria ver a voz de vocês, hein? Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Jesus, creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Aleluia. Senhor, nós cremos em ti, Senhor. O nosso coração é do Senhor. Nós te pertencemos, Senhor. Nós temos um anseio na nossa alma, Senhor, que é te conhecer mais. É prosseguir em te conhecer, Senhor. Oh Deus, nós somos um povo faminto, Senhor, por mais de ti. Quem tem fome aqui, levanta a sua mão e confessa isso. Fala, Senhor, hoje eu estou aqui porque eu tenho fome e sede do Senhor. Eu tenho fome e sede do teu reino. Eu tenho fome e sede da tua presença. Oh, amado da minha alma. Oh, amado da minha alma. Minha força está nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje. Eu acredito que cada um, né? Como a pastora Ruth falou, foi corajoso de estar aqui no friozinho desse. E você não veio só em busca de comunhão, né? Também de comunhão com os irmãos, mas você veio em busca de algo mais. Você veio em busca de uma palavra de Deus. Você veio em busca da presença de Deus, amém? Amém? Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu vim aqui hoje não atrás de bênçãos apenas, mas eu vim atrás do Senhor. Eu vim atrás da tua presença. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos começando hoje, né? Hoje é o primeiro domingo, né? Hoje é o primeiro domingo de setembro. Nós estamos começando uma campanha nova. E a nossa campanha se chama Foi para a Liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E aí eu quero começar lendo Gálatas 5:1. Para quem está lá, não sei se é o Henrique, eu não estou vendo quem está lá, se é a Rebeca. Vamos usar a NAA, por favor, tá? A versão NAA, que aí a gente fala na mesma linha. E Gálatas 5:1 fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. É da escravidão? Da escravidão. Vamos repetir? Vamos ler juntos? Para a liberdade. Tem alguém aí? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Amém. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração nessa noite. Que a palavra seja ministrada ao seu coração para te trazer vida, em nome de Jesus. Que a palavra seja ministrada para que você permaneça firme, em nome de Jesus, e não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Até que o Senhor Jesus volte, amém? Em nome de Jesus. Qual que é o seu conceito de liberdade? Muitos podem dizer que conceito de liberdade é fazer o que eu quero. Esse é o conceito que a gente mais ouve. Liberdade é fazer o que eu quero. Se a gente trabalhar um pouquinho mais, e olha que a gente pode trabalhar nesse conceito de liberdade, e eu não quero me atentar a isso agora, mas se a gente trabalhar um pouquinho mais, a liberdade é quando eu estou na posição de fazer escolhas que me beneficiam e não ferem o outro. Então, escolha é quando eu estou numa posição de fazer escolhas que me beneficiam sem prejudicar o outro. Então, se eu penso numa pessoa que bebe muito porque não dá conta de lidar com seus conflitos, com as suas dores, com as suas decepções, com as perdas que tem na vida, essa pessoa, ela tem liberdade de escolher beber e ela tem liberdade de não escolher beber. Ok, mas quando ela escolhe continuar bebendo, ela não é uma pessoa livre, vocês concordam? Porque ela se tornou escrava de um vício. Vocês estão comigo? Então, liberdade é quando eu tenho um lugar para escolher, mas eu faço uma escolha que me beneficia. E foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele nos comprou esse direito. Ele nos deu esse direito de escolher. Olha, depois que eu morri na cruz por você, pastora Elizabeth, eu te dou o direito de passar essa vida aqui na terra do meu lado, e como recompensa você vai ganhar a eternidade ao lado dele, ou você também tem o direito de escolher não passar essa vida aqui na terra ao lado dele. Foi isso que Jesus fez. Ele nos deu, Ele conquistou na cruz esse direito. Antes nós não tínhamos esse direito, a gente estava totalmente preso. E nós que aceitamos, presos, em não poder fazer essa escolha. Mas nós que escolhemos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e que queremos viver essa vida na terra com Ele, para ter a recompensa, e teremos uma recompensa de viver a eternidade com Ele, Paulo está dizendo, olha, vocês que agora decidiram por estar nessa liberdade, que vocês permaneçam libertos. Não se submetam novamente ao jugo da escravidão. E uma coisa interessante para a gente pensar é que quando ele fala, vamos permanecer firme na fé, mais adiante, ele vem falando uma forma de nós permanecermos firmes na fé. E aí ele fala lá em Gálatas 5,16, ele fala assim, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Vivam no Espírito que vocês jamais se submeterão de novo ao jugo da escravidão. Quando Paulo fala isso para nós, ele está dizendo assim, vocês não precisam ficar fugindo do pecado. Vocês precisam se encher do Espírito Santo.
Quando eu me encho do Espírito Santo, quando eu vivo no Espírito Santo, eu não preciso mais fugir do pecado, porque não tem mais espaço para pecado na minha vida, amém? Quanto mais eu me encho, quanto mais eu vivo no Espírito, menos pecado, menos espaço em mim há para o pecado. E acho uma coisa interessante para a gente pensar, que quanto mais nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós vivemos com o Espírito Santo, mais nós vamos viver nessa liberdade que Cristo nos libertou. E quanto mais liberdade nós alcançamos, nós mais temos uma fé que traz descanso para nós. Tem uma historinha que eu não sei se vocês conhecem, talvez vocês até conheçam, mas eu mudei o fim dela. É a historinha do elefante e da formiga. Conta essa historinha, né? Que estava chovendo muito, chuva forte, ventania, e tinha uma ponte que precisava ser atravessada, a ponte era muito instável, e aí o elefante resolveu atravessar essa ponte instável no meio de uma chuva forte, de uma ventania, e atrás da orelhinha do elefante tinha uma formiguinha. E o elefante foi atravessando a ponte, até que finalmente ele chega no outro lugar e ele fica seguro. E aí, no meio da travessia, a ponte se mexe toda, se balança toda, né? Essa historinha seria boa o pastor Hélio contar, vocês concordam? eu sei que vocês iam gostar mais. E aí, quando o elefante com a formiguinha chega lá no outro final da ponte, no final da ponte, a formiguinha olha para o elefante e fala: você sabe que eu nem senti essa ponte balançar? Né? Se balançou, eu nem vi. Isso significa que essa formiguinha ela estava tão protegida naquele elefante tão grande, que ela não teve medo, que ela simplesmente confiou em nós. Muitas vezes o que nós precisamos aprender a ser essa formiguinha lá na orelhinha do elefante, passando pela vida, amém? Que nem percebe as tribulações, que nem percebe, quer dizer, percebe, mas não se desespera. Essa formiguinha que viu, que enxergou, que confiou tanto naquele elefante enorme, que ela não temeu, porque ela viu a grandeza daquele elefante. E voltando para a história, nós estamos falando de permanecer em liberdade. Eu quero dizer para vocês que quanto mais eu conheço de Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que faz milagres, um Deus que não tem nada maior do que Ele, mais eu permaneço em liberdade. Quanto mais eu vejo esse Deus, mais o meu coração se enche também de temor. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se viu. Queridos, quando nós temos o entendimento desse Deus grandioso, poderoso, nós podemos, como aquela formiguinha, descansar e permanecer em liberdade. Fica comigo que eu estou construindo um pensamento e vocês vão chegar onde eu quero que vocês cheguem, em nome de Jesus. Sim, eu espero. Um Deus grandioso, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando por você, para você, amém? Embora Ele não seja um mordomo celestial, mas Ele trabalha por você. O que acontece quando nós vemos Deus trabalhando por nós? O que acontece quando nós vemos Deus trabalhando por nós? E aqui eu quero falar de um tema que eu particularmente acho muito delicado, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer vida para você, sobre ele nessa noite. Quando nós vemos um Deus que trabalha por nós, uma das coisas que deveria acontecer conosco era que nós enchêssemos o nosso coração de temor. Como um Deus tão grande, como um Deus tão poderoso, como um elefante daquele trabalha para uma formiguinha. Uau, que Deus é esse? Que não precisa, mas está ali, trabalhando para o seu povo.
E aí a gente vai lá, nós terminamos o mês de agosto, nós terminamos a leitura do livro de Provérbios. E quando a gente vai lá para o livro de Provérbios, Provérbios é um livro que foi todo destinado para nos ensinar, fala comigo, sabedoria. Um livro todo da Bíblia que tem a intenção de nos ensinar sobre sabedoria. E essa sabedoria lá em Provérbios 9:10 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso aqui nos diz que o temor do Senhor é algo muito poderoso, gente. Se eu tenho na Bíblia um livro para falar, para ensinar só sobre sabedoria, e se eu falo que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor então precisa ser olhado por nós com um olhar muito atento para Deus. O temor do Senhor tem muito para nos ensinar, para nos levar a nos aproximar dEle. Até porque eu penso, né, quando eu me converti, durante muito tempo eu pensava no temor do Senhor como algo que me dava medo. Medo de Deus, ao contrário de me aproximar de Deus, o temor do Senhor era algo que parece que me distanciava dEle. E se eu estou dizendo que para permanecer na liberdade que Cristo me deu, eu preciso andar com Deus, então eu preciso aprender um pouco mais do temor dEle, amém? Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o temor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Toda a sabedoria que Deus nos ensina no livro de Provérbios, tem um objetivo, sabe qual é? Tem o objetivo de nos manter colados a Ele. Tem o objetivo de nos ajudar a permanecer em liberdade. Toda a sabedoria de Provérbios tem o objetivo de nos proteger, de nos impedir de errar. O temor do Senhor tem esse objetivo, nos impedir de errar, nos impedir de novo, cair no jugo da escravidão. O que é temor para você? Alguém quer falar? Não? Eu também não sei explicar. Vou tentar. Não quero dar conceitos para vocês, mas eu quero exemplificar. Pense vocês comigo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permaneça, porém, em liberdade. Eu estou construindo com você que temor o temor do Senhor é algo que vai me ajudar nessa caminhada de permanecer em liberdade até que o Senhor Jesus volte. Quando eu estou falando de temor do Senhor, suponhamos que você decida marcar um horário com o Bispo Robson Rodovalho. E você pede para ele um conselho. Bispo, me dá um conselho assim, e ele te dá. E você sai de lá e fala assim, não concordo com o conselho dele. Mas, porém, quando eu penso que o Bispo Robson é um homem de Deus, que tem uma caminhada, que tem experiência, que tem habilidade, que tem resultados, que não tem só 10 anos com Deus, mas ele tem 40, não sei mais quantos, e quase 60 anos com Deus, eu olho e eu tenho o quê? Só a pastora Ruth sabe? Eu tenho o quê, gente? Eu tenho temor de não obedecer esse homem. Eu falo, cara, eu posso não concordar com ele, mas cara, poxa vida, esse homem me deu esse... Eu tenho no mínimo temor, e porque eu tenho temor, eu passo a considerar o que ele me disse, e eu passo a considerar, e mesmo não concordando, muitas vezes, se eu for sábia, né, eu vou lá e eu obedeço o que ele disse, por medo, gente, por temor, porque eu olho a grandiosidade daquele homem, eu falo, meu Deus, ele é tão sábio, ele é tão grande, ele tem conduzido a vida dele desse jeito e desse jeito, eu preciso me render a isso. O temor do Senhor. Outro exemplo, Bispa Ana, vou chegar para a Bispa Ana e falar, Bispa, me dá um conselho aqui que meu casamento não está bom. Tá, viu, gente? Né, Erle?
Meu casamento não está bom. Aí a bispa Ana me fala uma coisa e eu falo, gostei não vou fazer não. Não concordo. Mas quando eu olho a bispa Ana, o tempo que ela tem de estudo, de conhecimento, de habilidade, de casos de sucesso, de unção, eu tenho o quê, gente? Eu saio de perto, eu tenho temor de não obedecer o que ela fala, de não me curvar aquilo que ela está me dizendo. Por quê? Não é medo. Se eu não obedecer, não vai acontecer nada. Mas eu tenho temor. E sabe por que eu tenho temor? Porque tanto um como o outro têm atos grandiosos, têm motivos pelos quais eu preciso temer. E isso me protege de errar. Quanto mais Deus, quando eu olho para quem Ele é, pelo que Ele fez. Romanos 11:34 fala que Ele não pediu conselho para ninguém, ninguém instruiu Ele para construir o mundo, a terra, o universo. Quando eu olho para essa grandiosidade toda, eu não posso simplesmente olhar, beleza, mas eu preciso de ter o quê, gente? Temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor visa nos proteger de errar. O temor do Senhor tem o objetivo de nos impedir, de nos submeter de novo ao jugo da escravidão. O temor do Senhor, Ele nos protege o tempo todo. O temor do Senhor, o objetivo, a razão, o motivo é nos proteger dos nossos erros. Quando você for ler de novo o livro de Provérbios, você vai ler com esse entendimento. Você vai olhar aquele livro e falar, todo esse livro, ele foi escrito para que eu conheça o temor do Senhor, adquira sabedoria e eu então não faça coisas erradas. Eu saiba fazer escolhas certas, porque Cristo me chamou para a liberdade, e liberdade é fazer aquilo, é escolher fazer aquilo que me beneficia sem machucar o outro, amém? E agora eu pergunto para vocês, faço uma pergunta para vocês maravilhosa. O que acontece com Deus? Estou sendo ousada. O que acontece com Deus quando eu tenho uma resposta de temor a Ele? Qual a reação de Deus quando eu temo ao Senhor? Alguém se arrisca? Vocês estão aqui comigo, gente? Estão me acompanhando? Que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida sobre o temor dEle. Em nome de Jesus. Sabe qual é a reação do Senhor? Isso eu quero ler com vocês. Êxodo 1. Êxodo 1, 17 ao 19. Eu quero contar uma historinha. Eu não, a Bíblia. Eu quero ler com vocês. Ô Henrique, põe rapidinho aí por causa do nosso tempo. Êxodo 1, 17, 19. Se o Henrique não colocar, eu vou lendo aqui. Ah lá. Aqui a gente está lá quando o povo do Egito está crescendo. Os hebreus estão crescendo no Egito, na terra do Egito. E é dada uma ordem, Faraó dá uma ordem para as parteiras. Aliás, ele fala para as parteiras hebreias: vocês precisam matar todas as crianças que nascerem dos hebreus. E aí vamos ler lá, pode ir passando rapidinho, vamos ler lá? Não, o 17, vamos lá, o Henrique. As parteiras, porém, fizeram o quê, gente? Temeram a quem? A Faraó? Vocês estão entendendo o que acontece quando a gente teme a pessoa errada? Elas temeram a Deus, elas não temeram a Faraó. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Pode continuar, Henrique. Então o rei, 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso, deixaram viver os meninos? Pode ir, Henrique. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, dão à luz antes que... 20. E Deus fez o que, gente? Por que, gente? Ah, não é nesse não. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Próximo. E por que o quê?
Gente, vocês me dão um desânimo que eu vou contar. Põe um pouquinho de força nessa voz de vocês. O que disse aí? E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Na minha versão, que não é essa, Henrique, essa aí não é NAA, fala: e eu abençoei a sua descendência, porque as parteiras me temeram. Quando nós tememos ao Senhor, Deus se agrada e move o mundo espiritual a nosso favor, amém? O mundo espiritual se move quando nós tememos o Senhor. A mão do Senhor é estendida sobre nós quando nós o tememos, porque o temor nos protege de errar. O temor protegeu aquelas parteiras de errarem. Elas podiam ter falado: não, eu vou obedecer o faraó, senão eu vou perder a minha vida. Mas como elas conheciam Deus, a grandeza de Deus, e particularmente a Bíblia não fala, mas eu só posso acreditar que elas andavam com Deus, elas conheciam a Deus. E porque elas conheciam a Deus, elas falaram: eu vou obedecer a Deus e eu não vou obedecer aos homens, amém? E o temor do Senhor protegeu aquelas mulheres. O temor do Senhor moveu a mão do Senhor sobre a vida delas. O temor do Senhor, além de nos fazer permanecer na liberdade, não nos sujeitar ao jugo da escravidão, Ele move a mão do Senhor a nosso favor. Quando eu penso naquelas parteiras que tomam essa decisão tão difícil, e querido, se a gente for contextualizar isso, hoje por muito menos a gente prefere temer o chefe, temer o marido, temer a esposa, temer, do que temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. E eu confesso para vocês que eu penso que nós estamos para viver um tempo em que a igreja vai ter que aprender a temer ao Senhor, a sua grandeza, o seu poder, para ser protegida de fazer coisas erradas. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de mim, de você. Conhecer o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: conhecer o Senhor fala de contemplação. Conhecer o Senhor fala de orar, fala: nós estamos orando, nós temos lançado o desafio. Leia a Bíblia, leia todos os dias. Lemos o Novo Testamento todo no primeiro semestre, começamos Provérbios, começamos agora Salmos. Deixa eu falar para você: leia a palavra de Deus, passa tempo em comunhão com o Senhor. Não entre na sua sala de oração apenas para pedir bênçãos, mas passa um tempo contemplando Ele, falando: Senhor, fala comigo, ministra comigo, me ensina sobre o seu temor. Me ensina. O temor do Senhor, ele surge da nossa comunhão, da nossa contemplação com Deus. Provérbios 34. Põe aí para mim. Eu não vou ler muitos versículos, mas quero ler. Provérbios 34. Alguém estava contemplando a Deus. Deu um delay, gente. Provérbios 34. 30, versículo 4. Achou? Esse provérbio foi escrito não foi por Salomão, mas ele fala assim: quem subiu ao céu e desceu? Ele estava contemplando, ele estava olhando para Deus. Ele estava contemplando Deus. E ele fala, ele estava num momento de oração com Ele, não só pedindo coisas, não só me dá. Ele já tinha saído da fase da infância. Me dá, mãe, me dá, pai. E ele começou: quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que você sabe? E no final, ele conclui. Ele vê esse Deus tão grande, ele vê esse Deus, ele está contemplando, ele está olhando para Deus, ele está no momento dele com Deus de contemplação, e ele se enche de temor depois que ele vê isso tudo, e ele diz no versículo seguinte, pode pôr aí,
ele diz assim: Ele é escudo para todos aqueles que nele confia. Ele, depois da contemplação, depois de ler, depois de ver, depois de olhar para o Senhor, de ver as coisas grandes, ele diz: Ele é escudo para aqueles que nele confiam. Como que eu não vou confiar nesse Deus, mesmo que eu não concorde? Eu vou temê-lo, eu vou obedecê-lo. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, ele serve para nos proteger de tomar decisões erradas. O temor do Senhor nos leva a permanecer livres. E aí eu estou falando sobre temor. O Senhor mostra o seu poder para que o temamos. Vocês concordam com isso? O Senhor mostra o poder dele para que a gente o tema. Por que Ele quer que a gente o tema? Porque quando a gente o teme, nós somos guardados, protegidos e permanecemos livres, em liberdade, até que o Senhor Jesus volte. E aí, meus queridos, eu queria falar aqui para vocês algo que tenha aqui sido meu coração. Vou voltar com vocês lá no livro de Êxodo. Não precisa abrir não. Mas pergunto para vocês, como é que Deus escolheu libertar o povo hebreu do Egito? Como é que foi, gente? Ele de repente chegou, fez um sopro, matou todos os egípcios e liberou o povo de Israel. Foi assim? Não foi. Não foi assim. Lá em Êxodo 6:6 fala que eu manifestarei o meu poder para que eles me temam. O temor de Deus, ele é manifestado através do seu poder. Aliás, o temor não. Nós o tememos quando nós vemos a manifestação do seu poder. E Deus, olha que coisa fantástica isso. Você que tem problema com Deus do Antigo Testamento, eu quero te falar que esse Deus amoroso, no Antigo Testamento, tão presente. Deus, ele decide libertar o povo com as 10 pragas. Olha, me acompanha, senão você não vai concordar comigo. Deus resolveu libertar o povo de Israel, os hebreus, dos egípcios, com mão poderosa. Mas ele não fez de uma vez. Porque ele queria, lá em Êxodo, acho que 19, ele fala: eu poderia ter matado vocês, cortado vocês com um sopro, cortado vocês, eliminado vocês com um sopro da minha boca. Mas ele resolveu fazer isso um processo. Ele liberou uma praga, depois ele liberou outra praga, depois ele liberou outra praga. Sabe o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar o poder dele para quê? Para quê, gente? Para que todos o temessem. Para que todos, ao olhar a grandiosidade de Deus, falassem assim: ei, esse Deus que eu tenho que servir. Os hebreus, para ganharem confiança de seguir Moisés. E os egípcios, Deus queria: olha para mim, olha para mim, porque vocês estão crendo no Deus errado. Eu sou o Deus de toda a terra, ele diz em Êxodo 20. Ele manifestou o poder dele para gerar temor no coração dos egípcios. Ele manifestou o poder dele para gerar temor no coração dos hebreus. A gente pensa que é para matar, para destruir. Mas Deus tinha uma intenção. A cada praga liberada, as pessoas olhavam e falavam: meu Deus, que Deus grande é esse? E é tão interessante, gente, que lá em Êxodo 12:38, depois vocês podem ler, fala que saiu do Egito um misto de gente. Ou seja, não saiu do Egito só hebreus. Saiu do Egito também egípcios. Aqueles que olharam a grandiosidade de Deus, temeram a Deus e falaram: epa, eu estou servindo do lado errado. O temor do Senhor me leva a reconhecer a sua grandeza, e a sua grandeza me leva a temê-lo. E o temor me protege de escolhas erradas.
Deus quer manifestar o seu poder, querido, querida, para que nós o temamos, porque Ele sabe da importância que é temer o nome dEle. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma coisa que não vai dar para eu construir, mas eu queria dizer que dentro, nós estamos falando, Gálatas 5:1, nós estamos falando, foi para a liberdade que Cristo te libertou, portanto permaneça em liberdade. O temor do Senhor é um caminho, nós precisamos voltar o nosso olhar para a contemplação, para buscá-lo, para passar tempo na presença dEle, tempo de leitura da palavra, tempo de aprofundar, de amar a palavra, de pedir a Deus, Senhor, aumenta o meu amor pela Tua palavra, por Ti, minha paixão por Ti. Mas eu quero dizer para vocês que Deus libertou, continuando aqui, Deus libertou aquele povo do Egito para que aquela nação se transformasse em uma nação sacerdotal. Deixa eu dizer para você, Deus libertou você, Deus libertou cada um de nós para fazer de nós sacerdotes. Quero lembrar para vocês o conceito de sacerdote. Sacerdote é aquele que ouve de Deus e ministra aos homens. Sacerdote é aquele que se coloca na presença de Deus para ouvi-lo. E depois que ele ouve, ele ministra aos outros. Ele ministra ao marido, à esposa, ao filho, à mãe, ao vizinho, à avó. Deus libertou o povo de Israel, libertou o povo hebreu para que eles fossem uma nação sacerdotal. Isso está lá em Êxodo 19, 5, 6, fala: para que vocês se tornassem um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se vocês me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial, pessoal, entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele está falando isso para Moisés falar para o povo de Hebreu. Deus libertou o povo de Israel para que fosse uma nação sacerdotal. Todos, ele queria que todo mundo que saiu do Egito fossem sacerdotes. Ele queria que todos que saíssem do Egito fizessem o que Moisés fazia, que era chegar na presença dele. Ele queria que todos que saíram do Egito chegassem na presença dele como Arão, que era o sacerdote, fazia. Que, aliás, foi instituído sacerdote depois. Foi instituído sacerdote por quê, gente? Por quê? Vocês estão comigo? Por quê? Por que que teve a instituição de Moisés e de Arão como sacerdote? Sim, mas por quê? Se Deus chamou a nação de Israel para ser um reino sacerdotal, e no final das contas os sacerdotes se transformou, porque Moisés acabou sendo um sacerdote, nesse conceito que eu estou falando para vocês, porque o povo não quis, o povo falou não. Deus falou para eles assim, olha, no dia lá do tremor do Monte Sinai, Deus falou, consagra vocês, prepara vocês que eu vou aparecer. E olha, e vocês precisam de ter temor diante de mim, porque o temor de vocês o temor que vocês têm de mim vai proteger vocês. O povo ficou tão assustado, confundiu o temor com medo e falou, opa, não vou chegar não quero não. Deus falou que quer me fazer um sacerdote, mas eu não quero ser sacerdote não. Vamos fazer o seguinte, Moisés, vai você no meu lugar. Eles chegaram, Deus falou, eu constituí, eu tirei vocês daquele lugar para fazer de vocês livres. Eu constituí, eu tirei vocês do Egito para fazer de vocês uma nação de sacerdotes. E o sacerdote tem uma grande herança, que é falar diretamente comigo, que é dar na minha presença, que é andar comigo. Mas quando eles olharam aquele Deus, eles confundiram medo com temor e eles falaram, não queremos, vamos fazer o seguinte, Moisés. Tudo que Deus falar para você e você falar para a gente, nós vamos ouvir e nós vamos obedecer.
E o que aconteceu no final? No final eles não ouviram, eles nem ouviram e nem obedeceram, ou se ouviram, não obedeceram. E por isso, então, Deus colocou sacerdotes, pessoas que fossem até ele, ouvia dele para falar para o povo. Porque aquele povo rejeitou esse lugar. Para nós permanecermos em liberdade, meus queridos, Deus nos chamou para ser sacerdotes. A gente precisa entender por que e para que Deus nos libertou. Eu vou fazer essa pergunta de novo. Aliás, eu vou declarar essa frase de novo. Você precisa ter consciência para que Deus te libertou. Deus nos libertou para sermos sacerdotes. Deus nos libertou para ter comunhão com Ele. Deus nos libertou para a gente poder estar face a face com Ele, buscando a presença dEle. Como Ele falou com aquele povo, Ele fala em Êxodo 20, vocês viram como eu tirei vocês da terra do Egito sobre asas de águia, para que vocês ficassem junto a mim. Para que vocês ficassem junto a mim. Para que vocês ficassem junto a mim. A sua liberdade é para que você seja um sacerdote. A sua liberdade não é só para que você se beneficie de promessas e promessas, mas o fato de você ser um sacerdote te inclui nessas promessas, faz você gozar dessas promessas. A minha oração nesses dias é que nós, que você, que eu, que a gente possa, em nome de Jesus, dessa vez dizer sim, Senhor, nós queremos ser sacerdotes. Não manda ninguém no meu lugar. Não manda. E deixa eu falar, o que é isso hoje? Hoje você não pode ficar, meu querido e querida, você que está me ouvindo, em casa, em algum lugar. Não se contente em ficar ouvindo só palavras no púlpito, no YouTube, do livro. Não, Deus quer que você seja um sacerdote e ouça diretamente dEle, amém? Deus quer falar com você. É lógico que Ele vai usar a igreja, vai usar os pastores, vai usar os livros e tudo é bênção. Foi bênção, enquanto o povo teve Moisés, eles pelo menos chegaram à terra prometida, quer dizer, uma geração. Mas você foi chamado para a liberdade, para ser sacerdote. E eu queria encerrar dizendo para vocês, vivam no Espírito significa seja sacerdote. Paulo fala, vivam no Espírito e o pecado não vai achar espaço na sua vida. O temor do Senhor me protege de tomar decisões erradas. Quando eu vejo um Deus tão grande, quando eu vejo a história, isso me enche de temor. Eu falo, não, Deus não manda Moisés em meu lugar, eu quero ser esse sacerdote. E uma coisa importante para nós permanecermos em liberdade, é nós sabermos que nós somos peregrinos nessa terra. Põe para mim 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, estou encerrando já. 1 Crônicas 29, 15, Henrique. Permanecer em liberdade. Porque somos estrangeiros diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais. Deixa eu te dar uma notícia. Os seus dias aqui na terra são como a sombra. E nós não temos permanência. Na NAA, eu estou com problema com vocês, definitivamente. Na NAA fala assim: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido e sem deixar vestígio. Filipenses 3, 20 e 21. Queria ler com vocês. Eu quero dizer para você, a sua pátria está no céu.
ter consciência de que eu sou peregrino nessa terra e de que a minha pátria não é essa, esse lugar não é meu, a minha pátria está no céu. Vai me ajudar a viver, a permanecer, a viver no Espírito e a permanecer na liberdade que Cristo comprou para nós. Filipenses 3, 20 e 21 fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também, Maranata, aguardamos o Senhor, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Yes! Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subornar a si todas as coisas. Fique em pé, meu querido e querida. Oh, Espírito Santo. Meus queridos, nós não podemos perder a visão de que esse tempo aqui, nós somos estrangeiros, forasteiros, nós somos peregrinos. 70, 80, 100 anos que você viver diante da eternidade não é nada. Não é nada diante da eternidade. E eu estou dizendo para vocês, então vale a pena sacrificar 70, 100 anos da minha vida por algo que é eterno, amém? Guardar, permanecer em liberdade, até que o Senhor Jesus volte. E aí nós passaremos a eternidade toda com Ele, como sacerdotes na presença do Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, traz revelação do temor do Senhor, Pai. Porque nós queremos andar no Espírito. Nós queremos dizer sim, Senhor, queremos ser sacerdotes, Pai. Aqueles que buscam, Senhor, ah, Deus, que estão na Tua presença, recebendo diretamente do Senhor orientação, direção, Pai. Ora labaralachaias. Nós, Senhor, não queremos falar para Moisés subir em nosso lugar, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Meu querido e querida, eu queria que você que quer mais, você que tem às vezes lutado para ter mais comunhão com o Pai, tem tido dificuldade, eu queria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus, dizendo para Ele: Senhor, nessa noite, eu digo para o Senhor com muito mais consciência: ah, Pai, envia-me a mim, eu quero subir o monte, eu quero pagar o preço da santidade, o preço da consagração, o preço da entrega, o preço, Senhor, oh Deus, de estar mais perto do Senhor. Vem aqui à frente, se ajoelhe com temor diante dEle. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos mais, Senhor. Daqui pra casa voltarei. Ele vem me buscar, Espírito e Santo, com Ele eu irei. em nome de Jesus. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho
sobre cada um, em nome de Jesus. Senhor, como igreja, você que está na cadeira, meu querido, minha querida, diga para o Senhor que você quer mais dele. Se você está satisfeito com o seu nível, eu quero dizer que haja inquietude no seu coração para você querer mais e mais do Senhor. O nosso coração é de gratidão pelo que Ele faz, mas é um coração que quer mais dele, da presença dele. Senhor, eu quero orar nessa noite que haja fome nos corações pela tua presença. Senhor, que haja fome, que haja sede. Senhor, uma igreja, Senhor, faminta pela tua presença. Uma igreja, Senhor, faminta pela tua presença, pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, incendeia os corações com fome, incendeia os corações com paixão, Senhor. Paixão por ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, uma consciência de que nós somos peregrinos dessa terra. A nossa pátria está no céu, Senhor. Acontecerá, mas a igreja será exaltada no piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será exaltada no piscar de olhos. Acontecerá. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Vou chamar o pastor Erwin para dar bênção, mas continue nesse espírito de adoração, querido. Aproveite esse momento, o momento onde nós estamos atraindo a presença do Senhor, o momento em que Ele quer ministrar o seu coração, o momento em que Ele quer gerar fome e sede no seu coração por Ele. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar a bênção, o louvor vai ficar mais um pouquinho. Se você quer uma oração específica sobre alguma situação que você está passando, se você quer uma oração específica sobre algum problema, alguma reunião, algum encontro, alguma situação da sua vida ou da sua família, os pastores vão ficar aqui na frente, apesar do louvor estar tocando junto com o louvor. Nós queremos orar por essa causa, por esse problema específico que você ou que a sua família está orando. Amém? Depois da bênção, os pastores vão ficar aqui, para os diáconos também, para orar por essa causa, por esse problema. Você sentir que quer uma oração mais específica. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ensina-nos
da tua sabedoria. Espírito Santo, frutifica esse entendimento do temor por ti, Senhor. Frutifica em nosso coração, em nossa alma esses dias, Senhor, esse entendimento do temor que traz proteção, que traz crescimento, que traz vitória, que traz conquista, esse temor que traz cura, esse temor que traz o romper em nossa vida e em nossa família, Senhor. Ó Espírito, Espírito, Espírito Santo, nós somos Deus, nós somos Deus, nós somos totalmente Teu, tudo que nós somos é Teu. Ó Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, que o amor de Deus Pai seja manifesto no seu coração, no seu sentir esses dias, que a graça, favor não merecido de Deus visite poderosamente as áreas da sua vida, a sua família, e que a comunhão do Espírito Santo, que te fortalece, que te cura, que te anima, que tira todo o cansaço e toda a sobrecarga, que te orienta, que traz ensino, que ministra sobre a sua vida, seja com você esses dias. E porque você tem semeado em temor na presença do Senhor, você vai ter uma colheita sobrenatural. Eu não ouvi como vai ser sua colheita. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te visite com milagres.